Muito bom dia, queridos discípulos. Eu estou mandando este vídeo para dar algumas orientações com relação àquilo que eu ministrei a vocês ontem pela manhã. Sempre bom lembrar que esses procedimentos, isso que nós estamos colocando para vocês, o único objetivo disso é que você entenda a importância que você precisa ter do cuidado do seu corpo, teu corpo físico, teu corpo terrestre. Então essas orientações, elas não são para que você, com o objetivo de emagrecer, não é com o objetivo de engordar. São instruções para que você possa aprender a cuidar melhor do seu corpo, porque Deus precisa do seu corpo para efetuar a sua obra aqui na Terra. E por isso, então, eu quero, de alguma forma, dar alguma ajuda, alguma orientação para você, para que você possa iniciar esse processo que, por isso que não é uma dieta, porque uma dieta você começa e você para, chegou no teu objetivo, parou, né? Aí você retoma fazendo tudo aquilo que você fazia antes, e não é esse o objetivo, não é esse o propósito dessa minha instrução para vocês. Então veja, se você não colocar isso na sua cabeça, a importância que você tem de cuidar constantemente do seu corpo, essa minha orientação vai te servir como uma dieta, né? E não vai ter o menor sentido. É evidente que essas instruções, elas vão te ajudar ou a emagrecer ou a engordar, né? Mas vai ser uma consequência, mas não é uma instrução para isso. A instrução é que você entenda que aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, né, ele vai refletir de alguma forma. Os tipos de alimentos, né, a combinação dos alimentos. Então essa é uma forma de você começar a pôr atenção naquilo que você ingere, né? Nos dias de hoje, os tipos de alimentos que nós consumimos, que muitos deles, ou a grande maioria, não são injetados substâncias, conservantes, uma série de coisas que fazem mal para o nosso corpo. Então a gente tem que começar a colocar atenção. É essa atenção que eu quero que você comece a ter. Isso já é um processo de início do cuidado do seu corpo. Bom, o que eu vou comer? Isso aqui faz bem para mim? O que isso contém? Isso já é o cuidado do corpo. Então, se você começa a colocar atenção nisso e na sua alimentação diária, café da manhã, almoço, jantar, você começa a equalizar os alimentos, né? Mudar os seus hábitos. Isso já faz parte do teu processo de cuidado deste corpo. E evidentemente vai refletir isso, né? Vai refletir se você precisa engordar ou se você precisa emagrecer. Nunca se esquecendo que do texto que eu comentei sobre Daniel, quando Daniel decidiu, né, não se contaminar com os alimentos, com os manjares do rei, porque ele queria manter o corpo dele. Ele queria manter o corpo dele sadio para que Deus pudesse usá-lo, para que Deus pudesse se manifestar através dele. Então isso é muito importante. Esse vídeo, eu quero que você realmente ponha atenção, mesmo que ele fique um pouco demorado, não sei quanto vai dar, mas ponha atenção nisso. Porque Daniel, depois que ele decidiu, estava determinado a cuidar do corpo pelo qual Deus iria se manifestar, ele se sobressaiu de todos. Sobre todos. Então as pessoas que tinham que cuidar dele viam que a sua pele era diferente, que ele era mais formoso do que os outros, usando uma alimentação que ele tomou conta
para que o seu corpo fosse beneficiado. Então hoje em dia nós nos alimentamos muito mal, né? Não damos atenção para o cuidado deste corpo, e por isso reflete. Eu estou te falando isso porque isso é um exemplo meu, que eu vivi por anos, né? Por anos, até 40 e tantos anos eu vivi de uma forma errada, comendo errado. Isso refletiu e eu fui, e isso vai, no meu caso, fui engordando. Por quê? Porque eu nunca pus atenção nisso, nunca pus e sofri as consequências. Eu não quero que você sofra as consequências. No meu caso, eu engordei, mas numa outra situação, a alimentação ruim vai trazer também a pessoa, ela fica debilitada, corpo fraco, ossos fracos. Então não estamos aqui falando de ser gordo ou de ser magro. Estou falando do resultado e daquilo que você ingere que diretamente faz mal para o seu corpo. Então, acho que eu vou dividir em vídeos. Essa seria uma introdução, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o equilíbrio dos alimentos, né? E vou te dar alguma sugestão para que você possa iniciar hoje isso. Então estou gastando esse tempo aqui, para mim, um tempo precioso do meu dia, mas estou preocupado porque eu quero que você leve muito a sério isso. O cuidado com o seu corpo. O que você vai ingerir a partir de hoje. Não é uma semana, não é um mês, né? Isso vai ser constante para o resto da sua vida, enquanto você está nesse corpo, entendendo as manifestações que devem acontecer através do seu corpo, do teu corpo terrestre. Então nós cuidamos do nosso corpo celeste, queremos a restauração da imagem do nosso corpo celeste, mas esse corpo terrestre precisa ser cuidado, para que ele possa viver o tempo estipulado por Deus aqui nessa terra, para que ele possa viver o tempo que Deus estipulou, não antes, não sermos tomados antes, e muitos não têm colocado atenção nisso, e Satanás quer te destruir. Eu quero abordar alguns fatores muito importantes. Primeiro, eu quero dizer algo para você, que tudo em excesso, tudo em exagero vai fazer mal. Exagero para mais ou exagero para menos sempre faz mal. Exageros fazem mal. Mas assim, existem algumas coisas que hoje eu tomo como importantíssimas para a minha alimentação, para aquilo que eu estou ingerindo. E algumas coisas eu fui radical, né? Não é exagero, eu fui radical, porque depois de orientações médicas, como você sabe, minha irmã é médica e sempre me falou, sempre me orientou, e eu nunca dei ouvidos para isso, e por isso eu sofri as consequências, né? Não é que ela me jogou praga nem nada, eu mesmo sofri as consequências das minhas decisões. Então e ela sempre foi assim muito incisiva em me falar algumas coisas, né? Porque ela conhece, ela sabe. Então eu quero te passar isso. Então não é a radicalidade que eu estou falando, e sim é algo que tem que ser, não é exagero, e sim uma decisão radical. Por exemplo, porque isso faz mal, não traz nenhum benefício. Então, isso já é um primeiro ponto que você tem que colocar na tua vida. Não é radicalidade isso é necessário. Desculpe, eu falei a palavra errada, não é exagero. Você tem que ser radical nisso, porque isso faz mal para o seu corpo. Algumas coisas que nós usamos diariamente e fazem mal. Então, você tem que ser realmente expressivo e cortar. Primeiro, algumas coisas que você não coloque mais para dentro de você, através da sua boca, na sua alimentação. O açúcar refinado, o açúcar branco, aquele branquinho, bem fininho, né? Dessas marcas aí que você conhece, né? O fininho, esse açúcar fininho que chama refinado. Isso é um veneno. Isso é um veneno.
E você precisa tirar por completo da sua vida. Isso faz um mal terrível. E eu não estou aqui para ficar explicando os males, os malefícios desses itens que eu estou falando. Você vai ter que crer em mim, mas se você quiser pesquisar, pesquise, não há problema nenhum. Eu estou trazendo uma orientação como voz de Deus na sua vida, para que você comece a seguir essas instruções, né? Então não estou indo contra marca nenhuma, por isso que eu não estou falando marca de nada. Estou falando para você que isso faz um mal tremendo. Procure, então, se você não acredita, procure uma orientação médica e você vai ver. Então, o açúcar refinado, ele tem que ser tirado por completo. Zero na sua vida. E daqui a pouco eu sei que você já vai ter algumas perguntas aí, mas eu já vou te falar, né? Pelo que eu vou substituir? Calma lá. Outra coisa que você precisa tirar por completo, que é um assassinato para nossa vida. E existem vários, viu? Já vou te dizer que existem vários tipos de alimentos, mas esses são assim um dos maiores vilões. O segundo seria o óleo que você usa, que é usado, ou que você usa, ou que é usado na preparação dos alimentos. Esses óleos vegetais, né? Esses óleos que você conhece, que compra, que é baratinho no mercado. Isso é outro assassino deste corpo, que faz um mal terrível, mal terrível. Você fala assim, mas poxa, nunca me fez mal, eu sempre comi, né, um ovo frito no óleo, aquele óleo lá, faz um mal terrível. Olha, preste atenção, corte da sua vida. Eu vou te dar substitutos para isso, não se preocupe. Na verdade, eu vou passar aqui, eu vou dar uma lista aí de alimentos que você pode estar combinando e o uso de certos alimentos que você vai começar paulatinamente a inserir na tua alimentação. Isso vai te trazer só benefício só, né? Por isso que eu digo que exageros fazem mal, né? Mas o problema é o uso desses tipos de alimentos, né? Que fazem muito, muito, muito mal. Consumo exagerado, por exemplo, desse sal refinado, aquele salzinho branco, isso também, o sal, esse sal refinado, ele também é um dos grandes vilões, fazem muito mal para a nossa saúde, né? Então você precisa entender, e como é que eu vou substituir isso? O que eu vou usar para substituir? Existem muitas. Deus nos fornece uma gama de alimentos que já possuem o seu açúcar necessário, né? No meu caso, eu fui assim um pouco incisivo em algumas coisas, né? E acaba virando costume, mas não significa que isso seja a regra, que você tem que fazer assim. Você precisa só entender essa importância dessa mudança. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei do açúcar, desse açúcar refinado, o que eu substituo, né? Então, assim, eu tirei e eu não uso. Então existem adoçantes que também fazem tanto mal quanto o açúcar, né? Então você precisa buscar que tipo de adoçante, busque aí a informação de que tipo de adoçante você usa, né? Se faz bem ou não, para que diminua até que o teu paladar acostume, né? Tem muita gente que fala assim, não consigo tomar café sem açúcar, não consigo tomar um suco sem açúcar. Veja, você precisa entender que tudo que você põe para dentro do seu corpo vira açúcar, né? Ele é transformado em açúcar. Mesmo coisas salgadas, doce vai virar muito mais açúcar e salgado também vai virar açúcar. Então, se você já ingere coisas com muito açúcar, então isso é que te leva a engordar demais, né? Isso muitas vezes é esse mal que faz pro teu corpo. Então, eu aprendi, já tem vários meses já, e eu acostumei com isso, onde tudo que eu tomo sem nada de açúcar e sem nada de adoçante. Sei que alguns estão fazendo cara feia aí já, né?
porque eu não consigo. É claro, é evidente, porque teu corpo está acostumado há anos e anos assim. Então isso vai demorar um pouco para que você possa acostumar. Não é fácil, é claro que não. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil, mas você precisa se esforçar e entender que isso é um mal para o teu corpo. E a nossa intenção aqui é que você aprenda a cuidar do teu corpo. Então o açúcar branco para mim ele não entra em nada, né? E eu não uso adoçantes. Agora pode até confirmar, vocês podem ver uma vez ou outra, muito raro, mas eu assim, também eu não gosto do gosto do adoçante. Então eu preferi, por exemplo, se eu tomo um café hoje, né, e muitos são prova disso, eu tomo sem açúcar, sem nada, sem adoçante, sem nada. Então é horrível, é amargo e tal, mas o sabor do café eu acostumei. Isso não significa que você tenha que fazer isso. Busque aí um adoçante que seja bom, que não te faça mal, né, que não tenha tantos ingredientes químicos, né, que te melhore. Mas você também tem açúcares naturais, né? Você tem o açúcar mascavo que você pode usar, que é aquele marrom. Use ele, é um açúcar bom. Né? Pode usar mel. Mel também ele adoça as coisas e é algo que adoça naturalmente. Então, se for isso, mas o açúcar branco e cortei. E você precisa cortar de vez. Então você tem aí outros tipos, como eu estou falando, açúcar mascavo, você tem o mel que você pode usar, um adoçante bom. Cuidado com os adoçantes, porque tem alguns adoçantes que até fazem mal, e são até piores que o próprio açúcar branco. Então você precisa, eu não estou aqui te dando uma aula de nutrição, eu estou aqui te orientando o que você precisa tirar de vez para que você cuide do teu corpo, para que você conserve o teu corpo para que Deus possa te usar. Esses óleos vegetais, tira, né? Com o que eu vou usar então? Com o que eu vou usar para fritar um ovo, para fazer uma carne? O que eu vou fazer? Com o que eu vou usar, né? Muita gente se alimenta fora e você pode pedir para a pessoa que for preparar, né? Ou então se você vai comer num fast food, alguma coisa, ver como foi preparado aquilo. Não importa se vai demorar que está na fila, importa o que eu vou colocar para dentro do meu corpo. Então assim, eu comecei a tomar algumas posturas e esse óleo eu não uso mais para nada, não uso, né? Então o que eu uso? Se eu for cozinhar, porque eu gosto de cozinhar, ou então quando eu for comer fora, eu quero usar alguma coisa, ou eu uso um azeite de oliva, azeite mesmo, né? Um pouco, mas eu uso para poder fritar, né? Ou então eu uso a própria gordura natural, né? Para poder fazer o preparo do meu alimento. Então isso já é um ponto muito importante. Eu quero mostrar uma tabela que eu uso de alimentos que são importantes para que você possa combinar, né? Porque tudo que você ingere, ele vai ter um metabolismo no seu corpo. Então esse metabolismo, ele pode ser um metabolismo acelerado, ele pode ser um metabolismo moderado ou um metabolismo lento. Quanto mais rápido for esse metabolismo, você vai estar... o alimento que você consome é que ele vai gerar ou um metabolismo rápido, ou médio, moderado ou lento. Se ele for rápido, você perde mais calorias, né? E isso evidencia mais no seu corpo. Se ele for moderado, tudo depende daquilo que você vai comer, ok? Eu quero mostrar para vocês algumas combinações de alimentos que você pode usar, visando que esses alimentos, eles são... Essas combinações para o metabolismo que eles causam no seu corpo. Então eles podem causar, eles podem ser alimentos aceleradores desse metabolismo,
eles podem ser alimentos moderadores de um metabolismo no seu corpo, ou então eles podem ser retardadores deste metabolismo. Então, veja, essa lista de alimentos, ela é, como você está vendo aí, que eu estou colocando agora, ela mostra os aceleradores de alimentos, eles estão com a cor verde, os moderadores na cor amarela e os retardadores na cor vermelha. Essa lista, ela é uma lista de um equilíbrio de alimentos. Então você precisa aí entender isso. Se você só comer alimentos dessa faixa verde, você vai acelerar o teu metabolismo e o resultado no seu corpo ele vai ser, né, evidente, né, mas para perda de alimento. Se você usar o amarelo, você vai ter aí uma aceleração mais moderada desses alimentos. E se você usar o vermelho, você vai ver os alimentos que vão acabar desacelerando esse metabolismo, vai ser mais lento. Então, se o teu objetivo for... se para esse momento agora, né? Essa combinação de alimentos que você vai ver aí, vai priorizar, vou usar uma parte do vermelho, uma parte do amarelo, uma parte do verde, não tem problema. Sempre visando que o que eu estou falando para você é o cuidado do que você vai se alimentar, né? Agora, se isso também te servir para que você aproveite esse momento, né? Porque você está ou magro demais ou acima do peso demais, então aproveite já essa situação, o que eu estou te orientando, isso vai te ajudar a ganhar peso, se você estiver precisando, ou então perder peso, se você estiver precisando. Isso já vai ser um benefício para você. O objetivo não é esse, não é de ficar perdendo peso, não é isso, né? Não sou médico, não sou nutricionista, nada disso. Eu sou um pastor, sou teu pastor e estou aqui te orientando a cuidar desse corpo onde Deus precisa se manifestar através dele. Esse é o objetivo. Mas assim, eu estou te indicando, isso pode ser um benefício para você perder peso ou para você ganhar peso. Alguns estão chegando para mim e estão dizendo assim, pastor, eu não preciso, estou no meu peso ideal. Eu estou no meu peso ideal e não preciso nem perder nem ganhar. Isso não significa que você esteja se alimentando direito, né? Isso não significa. Então você pode muito bem começar aí a equalizar esses alimentos. Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a combinar esses alimentos, eu estava com o objetivo de perder alguns quilos, porque eu tinha engordado um pouco depois da cirurgia, né? Que acontece bastante, você acaba tendo não tinha dieta nenhuma e o nosso corpo não tem como, ele começa a colocar isso para fora e você começa, se tem uma vida desregrada de alimento, você vai novamente engordar. E eu prometi, eu fiz um voto a Deus que eu nunca mais ia engordar. E muitas pessoas como eu, que fizeram a cirurgia, elas começam a engordar de novo, perdem todo o trabalho que fez. E eu falei, não, isso não vai acontecer. Então assim, então você está vendo aí, novamente, os alimentos verdes, na faixa verde, na faixa amarela e na faixa vermelha. Então, por exemplo, olha só, você usa esses alimentos, comece a combinar. Se você fala, não, eu vou aproveitar aí essa dica do pastor e vou primeiro usar só esses alimentos verdes, né? Ou então eu preciso ganhar peso, então eu vou usar mais alimentos da faixa vermelha, ou então vou usar aí no meio, né, moderado. Alimentos de metabolismos moderados. Então você precisa ver aí qual que vai ser a pretensão nesse momento, para que você possa ter um resultado. É importante que tenha resultado, e o que você se alimenta vai ser resultado, né? Sempre. Então, se você está aí com esse problema do peso em excesso, então, e
evidentemente você precisa mudar a tua alimentação, né, e quer aí ter um resultado mais eficiente, então use apenas esses alimentos que estão na faixa verde, né? E infelizmente nesse momento vai ter que tomar alguma atitude mais radical para que já teu corpo comece a acostumar. Então assim, evite ou diminua bastante alimentos com carboidratos. Diminua os carboidratos, se o teu objetivo é esse. Se o teu objetivo for já aumentar o peso, os carboidratos já te ajudam mais, né? Porque eles são mais calóricos, eles vão te ajudar a ganhar peso. Se o teu desejo é diminuir o peso, porque está em excesso, isso está fazendo mal para o seu corpo, então concentre-se aí em alimentos da faixa verde. Ou então alimentos onde carboidratos não entrem, né? Se você quer diminuir. E tem que ser realmente, nesse momento, vai ter que ser um choque aí no seu corpo para que ele possa acostumar. Não significa que você não vai comer mais carboidratos na sua vida, é claro que não. Mas eu te digo aí que pelo menos por esse primeiro mês, né? Faça aí como um desafio. Nesse primeiro mês, se o teu desejo você precisa baixar o teu peso, então diminua aí bastante nesse mês, por favor, entenda o que eu estou falando, nesse mês. Diminua aí bastante ou por completo os carboidratos da tua alimentação. O que é carboidrato? Alimentos, arroz, feijão, né? Você vai ver aí, busca aí o que são carboidratos, né? Massas, né? Aí você fala, o que eu vou comer? Come o que tem na lista verde. Na lista verde, tem um monte de alimentos aí da lista verde, né? Então você pode concentrar nesses alimentos. Então daí você fala assim, mas pastor, eu preciso ganhar peso. E nos alimentos da lista verde não tem carboidratos, então você se concentra em comer carboidratos, mais alimentos que são desaceleradores, né? Como retardadores, perdão, né? Onde você vai ter aí alimentos que vão fazer você, o metabolismo dele, ele é mais lento, né? E você pode concentrar mais carboidratos, né? Mais arroz, mais feijão, né? E isso vai te ajudar a ganhar mais peso. Mas se for para perder, então realmente, eu vou te dizer, corte nesse mês aí, vamos fazer esse desafio desse um mês. Nesse um mês você corte os carboidratos, né? Arroz, feijão, batata, massas, corta, pão, farinha branca, tudo que tiver farinha branca. Nesse início, se você quiser realmente ter um objetivo, um resultado, corte farinha branca, pão, bolacha, tudo que é gostoso, né? Tem que cortar, não vai ter jeito. Corta mesmo, né? Corta e por isso que eu tô te dando essa sugestão dessa lista de alimentos na faixa verde, né, para você ir acostumando e você possa ter um resultado, ok? Então veja, é tudo uma questão de você entender o objetivo pelo qual nós estamos fazendo isso. Isso não é uma dieta, você não vai fazer isso durante um mês e vai parar. É você aprender a combinar os alimentos, né? Lógico, chega no final de semana, quero comer um pedaço de pizza. Come uma, não come uma pizza inteira, né? Esse que é o problema. É o exagero do que nós fazemos. Mas assim, refrigerante é outro assassino que tem que ser cortado da nossa alimentação. O refrigerante. Eu cortei refrigerante. O que eu bebo? O que você bebe, pastor? Eu só bebo água. Eu só bebo água. Água e café. Água, café. De vez em quando eu tomo um chá, mas assim, eu me apaixonei por água com limão. Veja, é uma loucura, mas eu amo isso. Eu tomo água com limão, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Isso já é um costume na minha casa já. Pra você ter uma ideia, no princípio, as crianças, elas ficaram aí mais de cara feia, o Rafa, a Dedé, né? Mas hoje eles tomam normalmente. Água com limão para nós é um excelente... Na minha casa não tem refrigerante, nós não compramos. Tem porque, né? É uma outra coisa também da nossa vida aqui, da nossa alimentação, que é uma loucura. Você também vai dizer isso.
nós estamos constantemente, né? É célula, é reunião em casa, tá sempre junto, né? Crente gosta de estar junto, comer, churrasco. Então, assim, esse ponto, no caso, para quem quer baixar o peso, quando você tira o carboidrato, né? A princípio, você não vai tirar pro resto da vida, pelo amor de Deus. Isso faz mal. Nosso corpo precisa de carboidratos, né? Mas eu digo para que tenha aí já esse primeiro impacto. Então, você acaba não tendo os carboidratos, mas você tem um acréscimo muito grande de proteínas. Carne vermelha, carne branca, frango, ou seja, peixes, aves, carne vermelha. A ingestão desses alimentos, ela te ajuda bastante, porque eles fazem parte do metabolismo acelerador da linha verde, né? Então você come bastante, muita proteína, isso vai te trazer um resultado muito bacana, né? Então mas só que você não vai comer o resto da vida só isso, você vai ter que comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, claro, mas nesse momento agora, se você já quiser aí que tenha um impacto no seu corpo, para começar a mudar a tua alimentação, então seja um pouco radical nisso. Não é fácil, já vou te avisar que não é fácil. Busque a Deus, peça a misericórdia do Senhor e você vai começar, a intenção é você mudar o seu tipo de alimentação. Espero que esses vídeos tenham te ajudado para que você inicie esse processo nessa semana, ok? Eu abençoo a tua vida, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que você tenha sucesso e que você consiga cuidar do teu corpo para que Deus possa se manifestar através dele. Deus precisa do seu corpo e você é o maior responsável para que ele tenha condições de manifestar a sua obra através dele. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.